De volta com o Correio Debate aqui nos estúdios, vamos continuar essa entrevista com o Ricardo Breher, que é o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, ele que é conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil e foi nomeado aí para esse cargo no dia 1º de fevereiro deste ano. Agora, doutor Ricardo, quais as principais prerrogativas dos advogados? A gente falou assim, rapidamente de algumas delas, mas, por exemplo, o advogado, o juiz, o promotor, eles estão na mesma hierarquia dentro de um tribunal, e dentro de um fórum, é a mesma hierarquia? No momento em que nós tivemos o status da Constituição, que diz que nós somos indispensáveis à justiça, o artigo 2 do Estatuto da Advocacia diz que não há processo de superioridade hierárquica no tripé da justiça. Então, sem advogado não sai audiência, sem advogado não sai um tribunal do júri, sem um advogado um juiz não pode sentenciar, porque nós temos princípios do contraditório, de defesa, de representação e, acima de tudo, de acesso à justiça. Então, são todas prerrogativas que o advogado tem, representando o cidadão, e nesse polo de relação jurídica do sistema de justiça, nós estamos numa mesma hierarquia, mas cada um com a sua função. O magistrado para julgar, o Ministério Público na responsabilidade de averiguar fatos e determinações civis públicas, de responsabilidades públicas, de agentes públicos ou de delitos de qualquer parte do cidadão. E a pessoa, através da Constituição, e a cidadania tem que ter essa noção. O advogado não defende uma pessoa específica. O advogado defende o direito desta pessoa. O advogado não defende a impunidade. O advogado defende a segurança jurídica. E a segurança jurídica é a reafirmação do Estado democrático de direito, em que uma pessoa vai ser processada, mas com um advogado presente, um advogado que possa fazer valer os seus direitos. Até porque o advogado tem que estar qualificado. E principalmente as seccionais, como aqui na Paraíba, nós temos a Escola Superior de Advocacia, que prepara também advogados, jovens advogados que estão entrando na carreira, para que eles possam fazer essa representação que tem uma importância muito grande. Né? E por isso que eu reafirmo que as políticas de ordem, de seccionais, e o presidente Arisson aqui hoje, à frente da presidência da Paraíba, junto com a sua diretoria, com o seu conselho, com os membros de comissões, faz esse trabalho justamente de representatividade preventiva, muitas vezes, falando com as autoridades para evitar os conflitos que existem, capacitando a advocacia. E esse encontro que ele está fazendo na viagem a todo o interior do estado é justamente essa aproximação, levando a informação, colocando a ordem à disposição da advocacia, porque a advocacia, o advogado, quando ele está sofrendo uma violação numa sala de audiência, numa delegacia de polícia, qualquer órgão público, ele não pode se sentir sozinho. E ele não estará sozinho, porque a instituição tem essa missão. Então, por isso da representatividade importante institucional. Prerrogativas, como bem falaste, não é um privilégio da categoria. Ele é um dever que o advogado tem para falar em nome do cidadão. No início da sua fala, agora o senhor disse que a justiça deve ser feita dentro do tripé ali, né? Do tripé, né? De Sim. forma igualitária e tal. Nem sempre é assim, né? A gente sabe, às vezes, o judiciário faz aí o papel de denunciante, de investigador e sentencia ao mesmo tempo. O Ministério Público, às vezes, é esquecido nesse processo todo, né? Mas essa ação de forma conjunta, né, em todo o país também serve um pouco para conter esse ativismo jurídico do judiciário, ou não? Sim. Nós vamos visitar as 27 seccionais, vamos falar com os presidentes de cada seccional, vamos falar com a advocacia e vamos fazer um grande relatório para ver os pontos desse país aonde há maior número de violação e qual o tipo de violação de prerrogativas. Nós temos o tema das mulheres, Sim. advogadas que são também vitimadas muitas vezes pelo assédio durante uma profissão, desrespeitadas. Nós tivemos num local aqui do norte uma advogada que foi agredida a socos e pontapés dentro da delegacia, que queria ter acesso ao inquérito policial e não tinha procuração, mas o estatuto lhe dá esse direito. E não é compreendido, né? Não está inquérito como ação, como processo. Isso, qualquer... e aí a ordem ingressa para isso. Os abusos que existem dentro do processo judicial, dentro das ações administrativas, é dever da advocacia falar e identificar isto. Eu tenho um slogan que eu acho que é importante nessa hora. Argumentar não é desacatar. Hoje o advogado, quando ele está numa diligência
e argumenta contra a autoridade pública que ela está excedendo o poder, que ela está usando de abuso de autoridade, que ela está gerando um prejuízo ao cliente, ele está argumentando. E isso mudou a nomenclatura para desacato. E aí agora é desacato, só está desacatando a autoridade pública. Não, estou argumentando. Não, você está desacatando, o senhor está preso em flagrante delito. Ou nos casos como nós tivemos no Rio de Janeiro, uma advogada que foi algemada na sala de um juizado especial criminal porque estava argumentando e a magistrada entendeu que ela estava praticando desacato. Então nós temos N histórias e nós queremos mudar essa cultura pelo diálogo, conversar com as instituições, falar da importância e da parceria da advocacia para a segurança jurídica do processo. O advogado, em um processo bem instruído, com um advogado atento, vendo os direitos do cidadão sendo assegurados, é certeza também de uma boa decisão por parte do magistrado, de um bom final de inquérito policial por parte da autoridade policial. O advogado não está ali para defender a impunidade, e sim a segurança jurídica. Agora, doutor Ricardo, me permita, o senhor disse que fez uma visita à Secretaria de Penitenciária aqui no Estado, conversou, né, inclusive, para a formação de agentes sobre a necessidade de se observar essas prerrogativas. E como o senhor disse, também não é uma questão de impunidade do advogado, né? Às vezes tem vamos dizer assim, uma laranja podre no meio, né, que leva drogas, produtos ilícitos, né? Isso é feito uma averiguação em flagrante, ele está cometendo delito. A OAB não vai passar a mão na cabeça desse profissional, né? Eu vou lhe dizer uma coisa aqui aos seus ouvintes, Hermes, também. A OAB é a instituição que mais corta na carga. Ela que mais exclui números de advogados, que mais suspende advogados. Prerrogativas é para quem exerce licitamente a profissão. Se porventura aquele advogado quiser e for para o lado do crime, contribuindo para qualquer prática criminosa, ele não terá o manto de proteção da OAB. Muito pelo contrário, terá o seu tribunal de ética e vai lhe excluir, como nós tivemos um julgamento agora, recentemente, segunda-feira passada, na Paraíba, que foi um advogado excluído da classe dos advogados por ter cometido uma infração ética gravíssima. Nós não passamos na mão. Defender prerrogativas só para quem age licitamente no exercício da profissão. Quem não age licitamente não era nem para ser chamado de advogado. É verdade, assim como qualquer outra profissão, né? Com certeza, em todas as profissões nós vemos essas exceções que desonram as categorias. Doutor Ricardo, obrigado, seja bem-vindo aqui à Paraíba mais uma vez, bom trabalho, boa sorte nessa sua missão. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado.